Na última reportagem sobre os 30 anos do real, você vai ver que a nova moeda trouxe uma mudança importante na política brasileira e ajudou, inclusive, a eleger um presidente da República. O SBT Brasil mostra também os riscos da volta da hiperinflação, na opinião dos economistas que criaram o Plano Real. Acompanhe. Quando as urnas eleitorais se fecharam em 1994, não guardavam apenas o nome do futuro presidente da República. Elas traziam o sim da população ao plano econômico que controlou a inflação. Fernando Henrique Cardoso foi eleito para o Palácio do Planalto em primeiro turno, com 55% dos votos, invertendo uma tendência que a campanha mostrava. A televisão divulgou um resultado de uma pesquisa, colocando Lula em primeiro com 36 e o senhor com 22. Se for isso, é bom para mim, que eu estou subindo e ele está caindo, mas eu não sei se é assim. Os números mudavam conforme o poder de compra aumentava. 99 centavos, uma dúzia de ovos. Um azeite argentino, R$ 2,99. 1 centavo. Aqui, olha, o alface para você. Paulo Artung, que foi deputado federal, prefeito de Vitória e governador do Espírito Santo, lembra que antes do real, FHC tinha dúvidas até se conseguiria se reeleger senador. Mas após o plano... Ele chegou no aeroporto de Vitória como candidato. E uma euforia, você imagina, parecia que um cantor muito famoso aí estava chegando e eu brinquei com ele, né? Falei assim, olha que diferença, né? E foi justamente a força da estabilidade da moeda. Ele estava no Nordeste, ele subiu numa cidadezinha e ele viu as pessoas acenando com a nota de R$1. E aí as pessoas diziam, vale mais que o dólar, assina aqui para mim, queria um autógrafo dele. Ele virou para o assessor e disse, vou ganhar a eleição, conquistei corações e mentes. O cientista político Rodrigo Prando lembra também que o sucesso do pai do real ajudou um partido a ganhar destaque. Foi o voo dos tucanos. O PSDB ganha uma dimensão nacional, uma importância que de fato o partido não tinha até aquele momento. Eu participei desse plano, coordenei esse plano. Na oposição, não foi pouco barulho, apontando o real como um plano eleitoreiro com efeitos de curto prazo. O próprio presidente Itamar Franco, no lançamento do plano, respondeu. A grandeza dessa conquista transcende as circunstâncias do tempo eleitoral. O real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava. Poder de convencimento, o FHC já tinha mostrado, junto ao Congresso e ao consumidor, para o real sair do papel. Segurar os políticos era uma tarefa muito complexa, que Fernando Henrique fez de forma espetacular, com o apoio do presidente Itamar. Foi essa dupla que nos deu a amplitude de ações que nós precisávamos para desenvolver algo com uma integridade no tempo e algo ambicioso o suficiente para atender essas expectativas de todo mundo. O real inverteu a lógica de vida no país. Para os mais pobres, por exemplo, que se transformaram em mercado consumidor, descobriram o sabor do iogurte, o valor de ter um franguinho na panela. E para os mais ricos e até para o poder público também, que até então se protegiam da inflação aplicando o dinheiro que sobrava no mercado financeiro. No meu primeiro ano de prefeito, o ganho com a aplicação financeira do dinheiro da prefeitura significou 20% da receita da prefeitura. A estabilização abriu caminho para várias mudanças. Marcos regulatórios, regime de metas de inflação, Banco Central independente, reformas da Previdência, trabalhista, tributária, teto de gastos. Nós tivemos logo pós-real, uma série de episódios de crise. Foram provas às quais o real esteve submetido e teve que usar a taxa de juros como sendo o instrumento mais efetivo para defender, né, o real.
É tudo uma questão de dose, né? O remédio na dose errada vira veneno. A pergunta 30 anos depois é: e agora? E a dita cuja, a tal da inflação? A aposentada que nos acompanhou nessa viagem pelos 30 anos do real é clara. Você tem medo que a inflação volte? Muito. A inflação ela era bom para os ricos só, porque o rico guardava o dinheirinho na poupança e vivia da renda disso. A inflação era muito ruim para a classe média e para a classe mais pobre, né? Não é só você quem pensa assim, Maria Rita. E os especialistas apontam que o dragão, como chamávamos a inflação no passado, se esconde atrás dos gastos públicos. É preciso controle, como se pede a cada brasileiro. A inflação ela pode voltar em qualquer momento, em qualquer país, tá? Você precisa ter, de fato, uma política monetária que seja efetiva, seja eficaz, né? E política fiscal também. Só cuida das pessoas quem cuida das contas. A conta vira inflação, vira juros altos. A ocasião dos 30 anos do real é uma ocasião para reviver as experiências do passado, lições a serem aprendidas, os acertos e desacertos, aprender com o que deu certo, a importância da memória. Você que nos acompanha certamente viu nas 3 reportagens especiais dessa semana que quando entrou em circulação, o real valia mais que o dólar. A gente preparou uma arte aqui no telão para explicar um pouquinho mais para vocês. Olha só, em 1994, $1 valia no dia 4 de julho 94 centavos de real. E isso oscilou durante um tempo. Eu me recordo que cheguei a viajar em uma viagem internacional para o exterior, em que eu cheguei a comprar dólar a 82, 83 centavos de real. O real estava realmente muito forte quando ele foi lançado. 30 anos depois, em 2024, a moeda brasileira está equivalendo a R$ 5,66, isso na data de ontem, maior valor desde 2022, comparando $1 1994, 2024. Vamos para um outro item importante que é a cesta básica, que a minha amiga dona de casa conhece tão bem. Ela foi lançada a R$ 67,40, equivalente a $71. Hoje, o valor máximo aqui em São Paulo, ela custa R$ 826,85, ou seja, $146. Você percebe que no caso da cesta básica, ele praticamente dobrou de 70 para 140. E em real, 12 vezes mais, muito mais do que 12, 67 contra 826. E tem um outro detalhe importante que a gente quer mostrar para você, que é exatamente o salário mínimo do trabalhador. Quando foi lançado, em 1994, ele valia R$ 67,79, equivalente a $69. Praticamente o salário mínimo dava para você comprar a cesta básica. R$ 67,00, a diferença apenas nos centavos. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.412, equivalente a $249, com o reajuste de ganho real. Isso se deve à política de valorização real do salário mínimo, porque se acompanhasse apenas a inflação, o valor do salário mínimo seria de R$ 523,52, ou seja, $92 apenas, sem esse reajuste da política que foi feita ano a ano, com a correção mais próxima realmente do que realmente acontece aqui no nosso país. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.